O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Chegaram a Betsaída. Algumas pessoas levaram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo homens, parecem árvores que andam." Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele e ele enxergou claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez, mesmo de longe. Jesus mandou o homem ir para casa dizendo: "Não entre no povoado." Palavra de vida e salvação. Qual é o tema de hoje? Evangelho de Mateus. E quem vai nos assessorar, nos acompanhar nessa noite é o Padre Friso. O Padre Friso é doutor em Bíblia, é professor do Instituto de Teologia de São Paulo, é padre da Diocese de Guarulhos, mas mais do que isso, é um homem sonhador, envolvido com o povo e que lê a Bíblia a partir do chão que a gente pisa. Por isso é com prazer que convidamos o Padre Friso para nos assessorar na noite de hoje. Bem-vindo, querido. E ele esqueceu de falar que vai ser meu aluno esse semestre. Vai ficar um ano comigo. Por isso que está falando que é bom professor, que é isso, que é aquilo. Não vai ter nota, não vai ter média, não vai ter moleza, não. A Samila que fez a reflexão, né? A Samila, Cibele. Olha que interessante o que ela nos disse. Quando Jesus cura alguém, imediatamente ele sai curado. O cego ele toca, o surdo ele toca, o morto ele toca, a mulher com hemorragia ele toca, tudo imediatamente ficam curados todos. Por que com a vista foi diferente? Teve que tocar uma vez, mas está vendo? Estou vendo, parece que é poste parado. Toca de novo, agora estou vendo bem. Ela destacou isso, né? Parece que tomar consciência é um processo. Tomar consciência exige caminhada. Tomar consciência exige pegar na mão. É por aqui, ó. Tomar consciência, pegar na mão. Nossos jovens estão aqui, ó. Tomar consciência, os idosos estão aqui. Por isso a insistência em Jesus. Toca uma vez, toca outra vez. Quantos de nós já não falamos para a pessoa a mesma coisa de outras maneiras? Não é? Legal. Grato, Cibele, pela reflexão. Então hoje vamos falar do Evangelho de Mateus. Como o tempo é curto, aqui você tem algumas páginas que eu preparei para hoje à tarde. Tá bom? Não dá para ficar falando, fazer um curso, mas é um aperitivo. Amanhã é quinta ou quarta? Hoje é quarta. Hoje, quem foi nos almoçar no PF, que é o prato de hoje? É feijoada. E a caipirinha é de graça, você já viu, né? É grátis. Pelo menos lá no bar, lá perto da escola, é de graça. Eu tomo uma, duas, três, não fez efeito, vou tomando. Tá bom. Uma, abro o apetite. E depois vem uma suculenta feijoada. Então hoje é o aperitivo para o Evangelho de Mateus. Tá bom? Um aperitivo. E lá em casa, pega a Bíblia, leia o texto, pare nas notas,
nas indicações da Bíblia. Por quê? Quando a gente sabe a Bíblia, ninguém engana mais a gente. Quando a gente conhece a Bíblia, não é qualquer discurso que a gente aceita. Quando a gente conhece a Bíblia, jamais troca, muda de religião. Estou mentindo ou não? O cara nasceu protestante, ele vai morrer protestante. Nasceu católico, vai morrer católico. Nasceu pentecostal, vai nascer. Porque conhece a Bíblia, não é? Nada de ficar vagando por aí, atrás de discursos falsos. Então vamos começar pelo começo. O primeiro evangelho do Novo Testamento, qual é? Mateus. Por que ele é o primeiro? Porque desde do tempo de Santo Agostinho, São Jerônimo, Eusébio de Cesareia, o Fernando já falou sobre eles, né? O Fernando Temais já falou sobre eles. Esse pessoal, os padres do século IV, quando pegaram os manuscritos da Bíblia, eles foram dizendo: olha, engraçado, esse Mateus deve ser o primeiro. Por quê? Ele tem começo, meio e fim. Ele fala de Jesus, da infância de Jesus, Jesus que cresce, Jesus que é batizado, Jesus que escolhe os discípulos, Jesus que anda na Galileia, Jesus que cura, faz milagres, forma discípulo, sobe para Jerusalém, lá ele é morto e ressuscitado. Então, por essa dinâmica, no Evangelho da infância, crescimento, pregação, testemunho, Jerusalém, paixão e morte, ressurreição, eles achavam que era o primeiro. Por quê? No Evangelho de João não tem infância de Jesus. No Evangelho de Marcos não tem infância de Jesus. Mas no Evangelho de Mateus e de Lucas aparecem Jesus pequenininho. Jesus que nasce. Jesus, Maria que dá a luz a Jesus. Os pastores que vão visitá-lo. Então, logo no início do século IV, a igreja falou: não, esse evangelho deve ser o primeiro. Passados anos, nós começamos a ler os 4 evangelhos juntos: Mateus, Marcos e Lucas e João. E chegamos à conclusão que o mais antigo, o primeiro a ser escrito, foi Marcos, no ano 70. Depois vem o evangelho de Mateus e de Lucas, quase que no mesmo tempo. E o último, João. Então, por isso que a gente se acostumou. E é o evangelho que mais cita textos do Antigo Testamento. É o evangelho que mais fala de Israel, fala da lei judaica. Então, facilmente, ele foi compreendido como: olha, que evangelho bonito, que evangelho cheio de citações do Antigo Testamento, que evangelho que apresenta de maneira clara a mensagem de Jesus. Segundo ponto para a gente introduzir o nosso bate-papo. Mateus, ele é, sem dúvida, o levita que Jesus o chamou. O cobrador de impostos. Ele é um autor tremendamente judeu. Tudo para ele tem que passar pela lei judaica, tem que passar pelo Antigo Testamento, tem que passar pelos profetas, e de modo especial, o profeta Isaías. Tudo para ele tem que ser comprovado. O próprio Jesus,
o próprio Jesus que ele nos apresenta é filho de Davi. Se você for curioso, no tempo de Jesus, para alguém dizer que era judeu, tinha que falar: olha, meu pai é fulano, meu avô é ciclano, meu bisavô é ciclano, meu tataravô é ciclano. Tem que mostrar a sua ascendência, da onde você vem. E Mateus faz isso com uma maestria. Ele criou a genealogia de Jesus, não é? Vamos ver isso aí? Pegue sua Bíblia, seu texto. Só para a gente saber, uma curiosidade isso aqui. Pegue lá a Bíblia em Mateus, capítulo 1. Primeira página. Olha que bonito. Olha que bonito. Olha que bonito. Todos têm a Bíblia? Legal. Tem ou não tem? Vieram pescar, não trouxeram vara, anzol, isca. Tá bom. Legal. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Livro da origem de Jesus. Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eis dois títulos, eu diria 3 títulos que ele dá a Jesus. Então, Jesus é quem para Mateus? Cristo. Cristo. Isto é, ele é o Messias. Nós sabemos que ele morreu, ressuscitou e está conosco. É o Messias anunciado pelos profetas. Aí ele dá um segundo título. Ele é? Quem foi Davi? Quem foi Davi? O rei Davi. O rei Davi. O rei Davi. Então, para Mateus, Jesus tem tradição. Vem lá, ele vem do grupo da tribo de Davi. Por isso que ele nasceu em Belém. Davi nasceu em Belém. E ele é também filho de Abraão. E nós sabemos quem foi Abraão. Abraão está na origem de Israel. Tudo começa com Abraão. Gênesis 12. Abraão sai da sua terra e vá. Então, a origem do Israel do Antigo Testamento está em Abraão. Então, o Mateus, ele tem experiência que Jesus pregou o reino de Deus, fez muitos sinais do reino, foi assassinado, ressuscitou e está na comunidade. Ele tem certeza disso. Por isso que ele vai agora escrever para a sua comunidade uma boa notícia. Uma boa notícia. E aqui eu faço uma observação. Nós todos somos de comunidade. Eu também sou vigário aqui na Santa Rita de Cássia, em Guarulhos. Nós todos pregamos a palavra. Nós todos vamos à missa. Lá, no domingo, na celebração, no círculo bíblico, na catequese, nós damos boas notícias ou só notícia ruim? Por isso, eu faço essa pergunta, por quê? Eu estou descobrindo agora, Kaique, o violeiro, que nós somos no Brasil 95% de gente honesta, trabalhadora, gente com fé, gente boa, que ajuda o próximo, sendo católico, não sendo, tendo dinheiro, não tendo. A gente faz das tripas coração para a gente ser bom para o outro. E só 5% dos brasileiros são vagabundo, corrupto, sem vergonha, malandro, marginal. E esses 5%
faz a gente pensar nas porcariadas que eles fazem. E os 95% que estão espalhados por esse Brasil, que amanhã, como você, como eu, vai levantar 6 horas, pegar um metrô, ir para o Ipiranga, descer na Sé. Você já sabe o que é descer na Sé, não é? A melhor estação é a Sé. Você abre a porta, deixa a vida me levar, a vida leva ele, deixa a vida me... É a melhor estação, não é? Você desceu na Sé, esqueça. Você vai chegar, vai descer para Itaquerão, vai sair na Sé. O povo, as pessoas vão te levar. É isso. Você já notou? Você desce na Sé, quanta gente ao mesmo tempo. E pouco difícil você dar trombada. É só mesmo quando você não tem muita experiência. Mas quando você está tarimbado, você desce. Ninguém bate ninguém. Porque todo mundo quer chegar ao seu trabalho, pegar uma de ação, assim por diante. Não é? São nós. Somos 95% de gente boa desse Brasil. Por quê? Que os 5% fazem a gente pensar como eles pensam, querer consumir como eles consomem e fazer as coisas que eles fazem. É bom pensar nisso. Senão, nós não somos portadores da boa nova. Evangelho é boa notícia. Pare! Eu tenho falado para muitos padres e bispos ultimamente, porque eu sou secretário da campanha da fraternidade. Dia 3 vou falar para o clero de São Miguel. E vou falar assim, perto do bispo. Queridos padres, parem de fazer da homilia um jornal do Datena, um jornal nacional. Todo mundo sabe a dificuldade que passamos. Todo mundo sabe para onde está indo o Brasil. Todo mundo tem consciência. Agora, quando o cara vem na igreja, às vezes não pode nem rezar. Por quê? Chega, está afinando o violão. Din, 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 din. Din, 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 din. Aí puxa um canto. Aí vai lá dar o aviso. 1, 2, 3. Jesus, Jesus. Deixa a pessoa entrar na igreja. Deixa ele sentar, rezar, ver a imagem do santo, a imagem do padroeiro, ir no Santíssimo Sacramento. Deixe. Faltando 1, 2 minutos, aí puxa o canto. Desde amanhã preparo uma oferenda. Desde amanhã preparo uma oferenda. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico Aí o cantor, o salmista sai, 1 minuto de silêncio. Aí sim um comentarista: bom dia, povo de Deus, bom dia. Aí, é isso. Aí vem um ato penitencial, com água benta, com água de cheiro, vem o glória, uma oração que conclui, né? Primeira parte. Aí vem proclamadores bem preparados, leituras bem feitas, um sermão que vai durar no máximo 10 minutos, não mais que isso. Aí 2 minutos de silêncio. O padre, eu ia falar o padre Chicão. O Ticão sabe disso, né? Vocês ouviram? Segunda-feira foi tema da campanha da fraternidade. As pessoas estão depressivas, angustiadas, não é? Aceleradas demais. Então, leia o texto, respira fundo uma vez, sentado mesmo. Vamos treinar. Senta aí. Senta direitinho. Descruza as pernas. Não fique assim não.
Solte o diafragma. Vocês são discípulos do Ticão. Olha só como vai te ajudar. Respirar. Vamos respirar pelo nariz, soltar pela boca, tá bom? Calma, o Kaique. O Kaique está assim. Sinta o ar entrar nas narinas. Segura. 1, 2, 3. Solte bem devagarinho, sentindo ele sair. Esvazia. Segura um pouquinho. Enche de novo. Encheu. Segura um pouquinho. Solte bem devagarinho. Enchendo de novo. E solte bem devagarinho. Ajuda ou não ajuda ficar mais tranquilo? Ajuda. Depois vem o silêncio. Vamos pensar no Evangelho. Senta aqui o senhor. Olha como é que a gente exercita. Senta aqui você. Cada um agora pense no Evangelho. Ele está pensando no Evangelho. Mas na mente dele vem um anjinho e sopra. Baú do Silvio Santos. Pense no Evangelho. Conta para pagar. Dinheiro para emprestar. Comida para fazer. Pense no Evangelho. Galo do vizinho. Calo nas minhas pernas. Frango para fazer. O ônibus cheio. Pense no Evangelho. O que é? Prato para lavar. Prato. Tudo isso acontece, meninos e meninas, quando a gente está exercitando. Nosso cérebro funciona assim. Nossa cachola funciona assim. Então deixa vir. Vai ter uma hora que não vai ter mais ninguém assoprando. Aí começa a pensar no Evangelho. Começa a meditar. Pensamento. Agora vamos sentir o cheiro. Depois vamos sentir, vamos ouvir o silêncio. Olha lá. Ouvir o silêncio. Ouvir o silêncio. Isso precisamos para anunciar a boa notícia. As pessoas estão agitadas, sem tempo para parar, sem tempo para refletir. Então, o Mateus preparou para a igreja dele um evangelho. E essa boa notícia, olha lá, vem de Jesus de Nazaré. Versículo 2, vamos ler juntos. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zará de Tamar, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe, Boaz gerou Jobede de Rute, Jobede gerou Jessé, de Jessé gerou Davi, o rei Davi. Se você contar uma geração, depois Davi gerou Salomão, aí vai, até o exílio. Do exílio a Jesus, 14. Olha, ele dividiu, até chegar em Jesus, em 3 grandes blocos. E no final, e ali, olha só, pega o versículo 17, 1:17.
Pega o 1,16. Vamos ler juntos. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. 17. Portanto, o total das gerações é: de Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. Do exílio da Babilônia até Jesus, 14 gerações. E quando você... Agora é uma curiosidade. Todos vocês sabem que a Bíblia, Jesus falava o idioma aramaico. Falava aramaico, que nasceu na Babilônia, não é? O aramaico. E se escrevia hebraico no tempo dele. E em hebraico, cada letra, não tinha letras que nem nós temos, arábicas, né? 1, 2, 3, 4. Também não tinham letras romanas. 1, 2, 4. Não se usava isto. Os hebreus usavam as letras do alfabeto para fazer os números. Então, eles faziam assim: letra Aleph, 1. Letra Bet, 2. Letra Gimel, 3. Letra Dalet, 4. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Letra Re, 6. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re. Vav. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re. Vav. Zain. Ret, Tet e Od. Cada uma delas tinha um número: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vinham Kaf, 20, Lamet, 30, Mem, assim vinham. Quantas gerações tem de Abraão a Davi? 14. Vamos escrever o número 14 em letras hebraicas. Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Então eu vou pegar letra Dalet. 6. Aqui já tenho 4. Para 14 faltam 10. Onde está o número 6? Vav. 6, 4 mais 6. Faltam outro 4. 1, 2, 3. Vai dar o nome do rei Davi. Por isso que Mateus é judeu até o último cabelo. Tudo para elevar Jesus, eu não falei? Tem que passar pelas grandes tradições do Antigo Testamento. Por isso, então, que ele dividiu tudo certinho em 14, 14, 14, 3 vezes o nome Davi. Isto, por quê? Porque o Mateus, ele é o mais judeu de todos os evangelhos. Tá legal? Então, feito isso, vamos ver o Evangelho de Mateus. Pegue na página 5. Página 5. A estrutura, aqui no texto, na apostilinha, nas anotações, a estrutura do Evangelho. Nós podemos dividir o Evangelho de Mateus em algumas partes. Do capítulo 4, até o 4, 22,
nós temos a primeira parte do Evangelho. Do Evangelho. O anúncio novo, a novidade é Jesus o Salvador, e sua luz brilha no mundo e nos traz a salvação esperada. Jesus nasceu em Belém, e a sua luz brilhou nas trevas. É bonito ler o Evangelho de Mateus. Sobretudo, esse ano, né? Esse ano, todos os domingos é o Evangelho de Mateus. Por isso que nós estamos lendo Mateus. O ano que vem é o ano B, Lucas. Depois é o ano C. Depois a gente volta de novo. Mateus, Marcos e Lucas. Segunda parte. A novidade é confiada aos discípulos. Capítulo 5 até o 9:34. Nós vamos para casa com esse texto, na cacholinha. Mateus capítulo 5. Depois que João Batista é preso, Jesus começa a sua atividade de anunciar a boa nova. A boa nova para Mateus são as ações de Jesus que apresentam para nós um mundo novo. Uma sociedade nova, gente nova. Nada de maldade, só bondade. Nada de injustiça, só justiça. Nada de violência, shalom, paz. Terceira parte. Terceira parte, do 9:35 até o 13:52. É o confronto entre o novo e o velho sistema. Se você pensar comigo, Jesus não caiu do céu. Jesus não doou sua vida numa sexta-feira santa. Jesus foi uma pessoa que viveu há 2017 anos atrás, e no tempo dele existiam tanta confusão como nós temos hoje entre nós. No tempo dele tinha alguns partidos religiosos, fariseus, seduceus, essênios, zelotas, herodianos, o movimento de João Batista, o movimento de Judas, o movimento de Teudas e também o movimento de Jesus. A Palestina de Jesus foi uma Palestina dividida em várias propostas de alternância de poder. Uns eram contra os romanos, outros abraçavam os romanos, uns gostavam de Herodes, outros detestavam Herodes. João Batista é um movimento que ficou no deserto. Alguns discípulos de João Batista entraram no movimento de Jesus. E nós percebemos Jesus também criando o seu grupo. Por quê? No tempo de Jesus, todo mestre tem que ter um discípulo. No tempo de Jesus, os mestres nada escreviam. Rabi Hillel nada escreveu, Shammai nada escreveu, e Jesus nada escreveu. Quem escreveu o que viram, o que ouviram, o que aprenderam de Jesus? Os discípulos. Essa preocupação é muito importante. Vira um pouco a página, pegue o primeiro capítulo de Lucas. Primeiro capítulo de Lucas. Olha como Lucas começa o seu evangelho. Olha que bonito. Olha que bonito. Posso ler? Posso ler? Vou ler lá. Lucas capítulo 1. Visto que muitos já tentaram
compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram testemunhas oculares. O que é testemunha ocular? Óculos. Viram. E ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Está vendo? O Lucas escreveu, o Lucas não viu Jesus. Se um dos evangelistas viu Jesus, foi Mateus. Se. Mas o Lucas não viu. Como é que ele vai escrever sobre Jesus? Conversando com as testemunhas oculares e os ministros da palavra. Logo nos primeiros passos de uma comunidade, você tem uma comunidade organizada. A igreja não é, desculpa os corintianos, um bando de doido, de louco, né, que se chamam, né? Aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians. A comunidade nasce com o ministro da palavra, com o diácono, com as catequistas e nas casas. Então Lucas, para escrever, consultou essas testemunhas oculares e os ministros da palavra. Só depois é que ele ordenou tudo no evangelho dele. Então, isso mostra que Jesus, como mestre, nada escreveu. Quem escreveu foram seus discípulos. Parte 4. A comunidade é vista como um novo sistema que atua na história. Para Mateus, a comunidade tem uma missão: ser testemunha do reino de Deus. Por isso que entre nós, se não houver amor, amizade, oração, perdão, gesto de solidariedade, gesto de alternância, gesto de conscientização, gesto de partilha, gesto de preocupação com o mundo novo, com mais justiça e menos pobreza, mais igualdade, nós não somos a igreja de Jesus. Mateus tem plena confiança que a comunidade dele vai ser um modelo, vai ajudar a mudar o mundo. Se a dele foi assim, a nossa também é. Quinta parte, a narrativa da paixão. Os 4 evangelistas falam. E nesses capítulos, do 26 ao 28, você percebe como que o movimento de Jesus, que começou pequenininho, cresceu e enfrenta o poder. Queridos e queridas, haverá momentos que nós temos que testemunhar que estamos enfrentando o poder. E aí, nós vamos ver a onça beber água, como diz o caipira. E Jesus enfrenta tanto poder, não é? Que quem o condena são os padres do seu tempo, as lideranças religiosas. Olha, ele blasfemou, falou que é filho de Deus, falou que é o Messias, onde já se viu? Isso é isso. E aí, entregam ele para o poder romano. 2 poderes se juntam para condenar Jesus: o poder do templo de Jerusalém, mantido pelos sacerdotes, e do outro lado, o poder imperialista dos romanos. Tá bom, vamos
então Jesus é brutalmente assassinado. Mas, sepultado, surge a experiência da ressurreição. E aí, os primeiros dias, os primeiros 40 dias, 50 dias, os primeiros tempos, a igreja fica tímida. Será que ele ressuscitou mesmo? É ele que está falando? É ele que está partindo o pão conosco? É ele que está aparecendo na beira do lago? Quando a comunidade tem certeza que ele está vivo, aí a comunidade então se arrisca, enfrenta o império e vai ser expulsa de Jerusalém por ordem dos sumos sacerdotes. E vão morar em Antioquia. E é em Antioquia que os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos, onde hoje é o Líbano. E de lá saem para o mundo. E saem para o mundo pregando nas casas, pregando a fraternidade. Em menos de 150 anos, todo o Império Romano vai estar, desculpa a expressão, empesteado de comunidades cristãs. Em menos de 150 anos, as comunidades que nasceram lá na Judéia vão se alastrar por todo o Império. Por todo o Império. E será um tempo de grande perseguição. Leiam o Apocalipse, não é? Mas eles não desanimam. Então, esse Evangelho de Mateus é rico por esse motivo. E ele tem como tema, página 1, o Evangelho de Mateus. O livro, posso ler? Kaique, como é que fica o nosso tempo? Tem momento para pergunta ou não? Tá bom, vou falar mais 15 minutos, a gente abre para perguntas, tá bom? Legal. O livro pode ser declarado um tesouro no mais fino teor da palavra. Ao apresentar as propostas para o reino de Deus, o levita Mateus não poupou arte e sutileza numa obra onde antigas e novas tradições se encontram. A velha é a tradição de Israel e a nova, o testemunho de Jesus. Levita era um homem que entendia de leis. O Mateus era um levita, era um judeu, era um homem que entendia de leis. Por isso que ele facilmente usa textos do Antigo Testamento e aplica à pessoa de Jesus. Segundo parágrafo. No livro de Mateus está tudo que Jesus procurou ensinar e viver. Um Jesus que não veio romper com a lei, com a velha tradição. Jesus é o realizador das Escrituras. Como é que a gente canta? Céus e terras passarão. Céus e terras passarão, mas tua palavra não passará. Não passará, não, 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 não. É isto. Mateus está falando isso. Essa frase de Mateus, não é? Então, ele sabe que Jesus é a pessoa que veio realizar plenamente as Escrituras. No livro de Mateus encontramos uma clara proposta. Vamos ler juntos? O reino está relacionado ao triunfo da justiça. Buscai primeiro o reino e tudo mais vos será acrescentado. Amém. Mateus capítulo 6. O Mateus sabe, se não tem justiça,
ninguém progride. Numa sociedade onde não tem justiça, ninguém avança. Nem mesmo os maldosos avançam. A justiça é para estabelecer condições da gente viver uns com os outros. Sem justiça, o mundo apodrece. E essa justiça para Mateus é a mensagem de Jesus. A comunidade deve trabalhar para realizar essa justiça, da igualdade, da fraternidade, do direito. Para nosso autor, Mateus, Jesus é o inaugurador do reino. Trata-se de algo concreto, nada de abstrações e boas intenções. O reino vem por meio da justiça. Por isso, quem aqui é advogado, advogada sabe quanto é importante a lei trabalhista. Quanto é importante a lei da Previdência Social. Quanto é importante a lei da saúde. Quanto é importante o SUS funcionar direitinho. Como é importante, eu não posso violentar o seu direito, nem você me agredir. Sem isso, vira, como dizia o padre Léo, a casa do encardido. E nós estamos percebendo isso na sociedade atual, não é? Converse com um advogado, converse com um juiz de trabalho. Diminuíram as queixas trabalhistas, mas aumentam cada vez mais acidente de trabalho, de fábrica, acidente de trânsito, assim por diante. Vamos lá. Mas uma justiça que supera a dos escribas e fariseus, grupos apreciados pelo povo na época do segundo templo. Mas o que nos inquieta é o tipo de religião apresentada por Jesus. É interessante. Jesus não foi fariseu, não foi zelota, não foi essênio. Jesus se apresenta como: eu sou o realizador das Escrituras. Eu vim até vós para anunciar o reino de Deus. E esse reino começa com quem? Qual é a chave? Na minha casa. Aqui tem chave do portãozinho, do portão de cima, da ração do passarinho, do coelho, do cachorro. E é da cozinha. Eu estou falando de chave. Tem várias chaves no seu molho. A chave, uma das chaves importantes para o Evangelho de Mateus, é o texto que nós vamos ler agora. Mateus capítulo 5. Pega lá. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Olha só, no nosso esqueminha, no nosso esquema, lá na página 5, depois do anúncio do Evangelho da infância, começa a atividade de Jesus com os discípulos. E nós, olha como ele montou o Evangelho. No capítulo 4, 23, no capítulo 4, 23, vamos ler juntos. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria, e de modo que eles traziam todos os que eram cometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoniados
lunáticos e paralíticos. E ele os curava. Seguiam-no multidões numerosas, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. O que Mateus está falando? Para Mateus, todas as pessoas que precisavam de cura, epilético, lunático, meio louco, muito louco, pouco louco, meio doente, não muito doente, ele chama isso de, preste atenção, gente, Mateus chama isso de multidão. Multidão, essa multidão, posso pagar aqui, Kaique? Essa multidão, meninos e meninas, irmãos e irmãs, não, você sabe que o evangelho foi escrito em grego, né? Não é demos. Demos é povo em grego. Daí a palavra democracia. Não é? Essa palavra também não é Laos, que é província. Laos, província. Ah, um povinho que está ali embaixo. Essa palavra também não é outra palavra grega, etnos. Etnos vem de etnia. Qual é a sua etnia? Ah, eu sou japonês. A sua? Sou negro. Ah, e a sua? Sou alemão. E a sua? Baiano. Não é? A palavra que ele usa é esta. Óquilos. É multidão, que significa de gente lascada. Por isso, menina, calma aí, vou te explicar. Por isso que está aqui, ó. Olha lá. Sua fama se espalhou, versículo 24, por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos que eram acometidos por doenças diversas, atormentados por enfermidades, bem como endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-nos multidão, óquilos, gente lascada, que viam nele um projeto novo. Menina, o lascado aqui é aquele pobre do pobre que ninguém quer. Pobre do pobre, lunático, paralítico, aleijado, seguiam Jesus. E ele os curava. E olha o que vai vir agora. Olha a bomba. Se você não gostar, vai falar com o Mateus, não vai falar comigo não. Só estou falando o que ele escreveu. Olha o capítulo 5. Quem quer ler em voz soleníssima, em voz retumbante, em voz alardeante, em voz empolgante. Quem quer ler aqui? Capítulo 5. Vamos lá, pessoal. Alguém para ler aí? Cadê? Leia, o violeiro. Olha só. Olha só. O nome da senhora? Maria. Olha só o que ele vai falar. Multidão, lascado. Olha só. Isso. Começa aqui. Capítulo 5. E Jesus viu as multidões, subiu. Vendo quem? As multidões. Vendo quem? As multidões. Traduzindo, vendo os. Lascado. É isso. Não vamos ter medo. É isso que Jesus fez.
Imagine o Lancelotti. Está aqui. Está aqui. Imagine o Ticão, que esse negócio de ocupação de terra dele aí. Está aqui. Imagine nós, na luta pelo ônibus, pelo trem, pela passarela, pelo asfalto, pela saúde. Olha nós aqui, pela caristia, lembra disso? Olha nós aqui pela igualdade racial, os direitos dos afrodescendentes, das mulheres negras. Não precisa falar, é bobagem. É bobagem que eu estou falando. Olha nós. E agora, olha só. Jesus viu as multidões, subiu a montanha, sentou-se e os discípulos se aproximaram. E Jesus começou a ensiná-los, dizendo: Agora vem. Felizes... Calma. O ensinamento de Jesus. O ensinamento. Quando eu falei no começo que nós somos gente da esperança, gente boa, gente honesta, 95% de gente boa nesse país, só 5% é gente que não presta, corrupto, que manda matar, mata, mete a mão, pensam mal, aprovam leis más. Olha só o que Jesus vai dizer. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim, fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Olha que homem inteligente. Olha o que ele fez de Jesus. Pegou aquela multidão de lascado, lunático, atormentado, depressivo, gente solitária, gente triste, gente sem nada. Reuniu todo mundo, levou para o monte e fez esse belo ensinamento. Para quem é o Evangelho de Mateus? Aonde começa a justiça de Mateus? No mundo dos lascados. Está claro, gente? Então, mas não é um lascado, ai, coitadinha, está aqui uma esmolinha, bota depois, agora não tenho. Não, é o lascado que vira povo de Deus. É o lascado que vai trabalhar coração puro, que tem 9 marcas. E percebam bem, a primeira bem-aventurança, os pobres, os lascados, são pobres em espírito. O que é isto? É aqueles que não pensam em riqueza. Não é isto. É aquele que tem o espírito do profeta, da profetisa, do bom samaritano. Vocês viram segunda-feira. Ele viu, aproximou, teve compaixão e curou dele. Vocês viram na cena, né? Curou as feridas, pôs no cavalo dele, levou para o hotel, deu 2 moedinhas, que ele gastar mais eu pago na volta. Eis aí alguém de coração puro. 2, olha lá. Felizes os mansos. Não dá para construir o reino de Deus baseando na violência. Na violência. Tem que ser manso, promover a paz. E essa palavra,
Kaique, pega uma água lá para mim lá. A palavra paz em hebraico é shalom. Vamos repetir. Como é que é? Isso mesmo. Se escreve assim, ó. Escreve aí que eu escrevo aqui. Ó. É de trás para frente, né? Assim, escreve assim, ó. Shalom. Shalom. E shalom em hebraico é paz, mas é a paz. Cadê a Maria? Está aqui. Ah, mudou de lugar. Paz em hebraico, Maria, é estar completo. Ah, então os políticos falam: o Brasil está em paz, não tem guerra. Vai ver quantas pessoas. Ontem eu vi uma pessoa ali no viaduto, eu fui na cidade de Líder, aquele Aricanduva, um motociclista morto, bem em cima, não sei se você passou lá à noite, não é? No Brasil, vocês viram segunda-feira? Não, Kaique, pode vir rapidinho. Vem rapidinho. Só para eu completar meu copo aqui. No Brasil, 41 pessoas buscam suicídio por dia no Brasil. No Brasil, 45 pessoas querem resolver seus problemas tirando sua vida. Não é? No Brasil, olha só os dados. 50 milhões de brasileiros, amanhã vamos falar sobre isso. Amanhã pode vir. Amanhã só vai ter o economista aqui. O Eduardo Meirelles, lá de lá o Dalber. Eles vão falar sobre isso. No Brasil, 50 milhões de brasileiros vivem com R$420 por mês. Sabe o que é isso? Como é que a gente vai ter paz num país desse? Ter igualdade num país desse? 50 milhões, queridos e queridas, de brasileiros vivem com R$420 por mês. Eles estão em paz? Estão em paz? Paz para Mateus é estar completo. Esse copo está cheio? Kaique, o 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 copo está cheio? Duas gotas, certinho, hein, Kaique? 2 gotas e ele vai transbordar. Isto é estar em paz. Paz com Deus, paz com o próximo, num país em paz e paz na mente, no coração. Eis o projeto dos mansos, construir a paz. Esses lascados são convidados a ser construtores da paz. Eis aqui a mensagem, as bem-aventuranças, as 9 bem-aventuranças, é o programa catequético, pastoral de Jesus. Nós temos que construir essa paz a partir dos privilegiados de Jesus. Queridos e queridas, o tempo vai, né? São 9 horas da manhã, a gente tem que levantar às 5 da manhã. Vamos deixar 5 minutos, 10 minutos de perguntas e levem a folhinha, não é? Para casa. Valeu a pena? Então, calma. E fale para o Ticão, né, que ele chama, ou Ivaldir, para o Kaique, para a coordenação, para nós voltarmos aqui só para trabalhar as bem-aventuranças. E vocês vão ficar lá, vão falar: caramba, esse Mateus era um cabra bom mesmo. Por quê?
ele conhecia tanto o Antigo Testamento que fez o programa Jesus, depois de escolher os discípulos, vê a multidão, cura a multidão e faz dela não um problema. Pobre não é problema. Os doentes não são problemas, são soluções. Crianças não são problemas, famílias não são problemas, soluções. Amém? Assim seja. Não, como é que é? A outra de Mateus. Esqueci. Perguntas? Alguém? Pode vir aqui à frente, por favor. Mais umas 2 pessoas. Alguém? Não leve sua dúvida para casa. Traga aqui. Vamos lá. Ninguém? Dá tempo de ir pensando em fazer a pergunta. Vamos lá. Padre, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco o capítulo 24 de Mateus, porque o capítulo 24, ele é sempre indicado para quem quer estudar, observar questões do fim dos tempos, a volta de Jesus e o fim do mundo, por favor. O capítulo 24. Que texto você está falando? É o capítulo inteiro, né? O capítulo, as pessoas pedem e indicam o capítulo 24 para explicar a questão do fim do mundo, a volta do mundo. Tá legal. Ele está perguntando do 24. Diz assim o 24. Saindo do templo, Jesus caminhava e os discípulos se aproximaram dele para mostrar-lhes a construção do templo. E ele disse-lhes: estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele a sós, dizendo: dize-nos quando vai ser isto e qual o sinal da sua vinda e da consumação dos tempos. Legal. O capítulo 24 é conhecido, não é, como o discurso da revelação. A gente fala apocalíptico, no sentido assim de fim dos tempos, mas Apocalipse é isto aqui, ó. Apocalipse é isto aqui, ó. Apocalipse é tirar o véu. Apocalipse, moço, cadê? Apocalipse é isto aqui, ó. Revelar. Olha que homem bonito. Não é? Espera aí, vou explicar. O Apocalipse, Jesus está falando, com certeza, quando o capítulo 24 já foi escrito, Jerusalém já tinha sido destruída. Então surgiu, imagine só, a cidade de Mateus, cidade dos discípulos destruída. Foi o fim do mundo. Quem destruiu foi os romanos. Teve guerra, morte, sangue. E aí eles se perguntam: para onde iremos? Acabou a história ou a história vai continuar? Por isso que o capítulo 24 é considerado uma leitura que vai dar esperança às comunidades quando tudo parece que não tem mais saída. É muito bonito o capítulo 24, porque ele foi escrito em momentos de desânimo. Então, Jesus diz: tá bom, o templo pode destruir. Nós vamos construir esse templo em 3 dias. A vida vai seguir. Esse é o sentido do capítulo 24. Mais alguém? Vem cá, o Wagner. Se ninguém mais tiver, encerramos com a pergunta do Wagner. Padre Friso, boa noite. Aqui no texto do senhor fala que o levita Mateus, né? E assim, o levita era da tribo de Levi, era um profundo conhecedor da religião, né? E Mateus, assim, nós sabemos que ele era cobrador de impostos. O senhor explica, por favor? Esse Mateus, possivelmente cobrador de impostos, viu, moço? O nome do senhor? Era um levita.
ele era um cobrador de impostos a serviço de um levitas, ou talvez ele seja levita também, percebe? Então, ele está cobrando impostos, não é? Mas o levita a serviço, possivelmente do templo de Jerusalém, não é? Controlando quem pagou, quem não pagou, uma taxa, e tem um encontro com Jesus, nesse sentido que eu estou falando. Aí, ele vê Jesus, deixa e o segue, percebe? Por isso, Wagner, que a gente diz assim, possivelmente, se dos 4 evangelistas, se teve um que viu Jesus, foi Mateus, esse levita. Gente, a hora já está adiantada, mas com certeza o Padre Friso voltará em outras oportunidades. Nós agradecemos ao Senhor por essa noite maravilhosa, por ter nos ajudado a compreender o Evangelho de Mateus. Foi bom, gente? Então vamos ficar em pé. Nós agradecemos também quem nos acompanhou pela internet, as várias pessoas que estavam interagindo na nossa página. E agora agradecemos, a toda a equipe de serviço e pedimos a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que Ele possa nos dar um coração sensível para compreender a sua palavra, mas muita coragem para assumi-la e para vivê-la. Pai nosso, Estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A música é assim: Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a... Escolha alguém aí, olhe para ele. Deus te abençoe no ombro, Deus te proteja na cabeça e dê um abraço na paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vire doçura e esperança, essa salve. Para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Agora, Senhor, podes nos deixar ir em paz, porque nossos olhos já viram vossa graça. Nos dê uma boa noite, um bom descanso e um bom repouso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado e até amanhã.